A gente viu na reportagem que a central de distribuição de vacinas possui câmeras refrigeradoras com capacidade de colocar as vacinas a uma temperatura até -5, -8 graus. Mas no caso da vacina da Pfizer, que é uma que está nos resultados mais promissores até agora, é necessário uma câmera de refrigeração que chegue até 70 graus negativos. Nesse caso, nós ainda não temos esse tipo de refrigerador que ainda precisa ser adquirido. E um estudo elaborado no Instituto Federal de Educação do Piauí traz alguns dados sobre a repercussão da Covid-19 no Piauí, como o impacto maior da doença nas famílias de menor renda, o peso do auxílio emergencial nesse período de pandemia e ainda a subnotificação dos casos. Para saber mais detalhes desse estudo, eu converso com o autor do trabalho, o professor Igor Ferreira Nascimento. Boa noite, professor. Obrigada por aceitar o nosso convite. O seu trabalho faz uma correlação entre a pandemia e as condições socioeconômicas. Que tipo de impacto a Covid-19 trouxe para as camadas mais baixas da população aqui no estado? Então, o trabalho desenvolvido do Instituto Federal do Piauí analisou o impacto da distribuição de renda do auxílio emergencial na camada mais pobre da população, que é aquela camada que recebe algum tipo de auxílio do governo. Então, nós temos até um gráfico que mostra o impacto social da desigualdade com relação à desigualdade de renda. Então, o gráfico mostra que, quanto mais próximo está da linha tracejada preta, maior é a igualdade de distribuição de renda. Então, a pesquisa mostra que a distribuição de renda feita pelo auxílio emergencial foi muito próximo de como é distribuída a renda do Bolsa Família. Tanto a camada mais pobre da população quanto a camada mais rica receberam de forma igualitária o auxílio emergencial. Isso mostra que o auxílio emergencial cumpriu o seu papel, distribuindo renda de forma igualitária entre aqueles que precisam. E há também uma outra percepção que foi diagnosticada na pesquisa, com relação à subnotificação dos casos da doença. E quanto maior a subnotificação, mais a gente se aproxima das camadas com menor renda da população, não é isso, professor? Exatamente. Então, temos um outro gráfico que mostra o comportamento da doença, a epidemiologia, com relação à subnotificação. Então, a pesquisa mostra que o Brasil lidou de forma diferente com essa doença. As unidades da federação que têm um maior nível de desenvolvimento socioeconômico, que têm maior renda per capita, que têm maior percentual de trabalhadores formais, têm um maior nível de educação, tiveram uma maior capacidade de testagem, que é essa parte superior do gráfico. Por outro lado, as unidades da federação que têm o maior índice de vulnerabilidade, têm o maior percentual de pessoas com trabalho informal e maior nível de mortalidade até 1 ano, conseguiram testar menos essa doença. E testar menos essa doença significa que você consegue lidar pior com a doença, você consegue identificar de forma não ideal como essa doença se distribui na região analisada. E ainda mais, ajuda a propagar, porque se você não faz o teste, não sabe que está infectado, você continua disseminando o vírus, né? Exatamente, essa é a percepção. As unidades da federação que têm menor nível de desenvolvimento conseguiram testar menos a sua população. Professor, e com o fim da distribuição do auxílio emergencial, o que a gente pode esperar dessa população de baixa renda que hoje é assistida com esses recursos? Então, o impacto da doença na economia, ele vai ser sofrido, nós vamos sentir o impacto da doença por alguns meses ainda. Então, é bastante complicado imaginarmos que o auxílio seja cortado de maneira abrupta assim que for lançado, por exemplo, a vacina. Porque isso traria ainda prejuízos, apesar de a vacina começar a ser aplicada, né? Já que há um tempo ainda de distribuição para alcançar todas as pessoas do país, né? Sem dúvida. E, além disso, os efeitos econômicos, eles não... no momento em que for aplicada a vacina, isso não muda a realidade econômica. Existe um tempo para se voltar àquela atividade econômica anterior, antes da pandemia. Muito obrigada ao professor Igor Nascimento, que é do IFP, pela sua participação com a gente aqui no Jornal Cidade Verde.